Olá, vamos para a nossa terceira parte de química orgânica sobre hidrocarbonetos. A gente já viu hidrocarbonetos de cadeia aberta, normal e ramificada, tanto alcano como alceno como alcino. Hoje vamos ver o sistema de nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia fechada, normal e ramificada. Quando eu falar em cadeia fechada, eu vou estar falando em ciclo, uma cadeia cíclica. Então eu posso ter um ciclo alcano, um ciclo alceno ou um ciclo alcino, certo? A diferença é o quê? Que eu vou ter uma cadeia fechada, mas ciclo alcano vai ser uma cadeia fechada com apenas ligações simples. Ciclo alceno, uma cadeia fechada com pelo menos uma ligação dupla. E ciclo alcino, uma cadeia fechada com pelo menos uma ligação tripla. Então, nesse caso aqui, eu tenho 4 cicloalcanos. Um cicloalcano com 3 carbonos, com 4 carbonos, com 5 carbonos e com 6 carbonos. A nomenclatura para hidrocarbonetos de cadeia fechada e normal, ou seja, sem nenhuma ramificação, é bem simples. Você vai utilizar da mesma forma: um prefixo, um infixo e um sufixo. O prefixo indica a quantidade de carbonos, o infixo o tipo de ligação e o sufixo o grupo, que no caso é hidrocarboneto. A diferença é que você vai adicionar a palavra ciclo antes da nomenclatura. Então, como é que vai ser o nome desses cicloalcanos? Aqui vou ter um ciclo propano, ciclo butano, ciclo pentano, ciclo hexano. A nomenclatura é praticamente igual com a nomenclatura de alcanos de cadeia aberta. A diferença é o quê? Que você vai adicionar a palavra ciclo antes do nome da cadeia. Mas o prefixo, o infixo e o sufixo permanecem os mesmos. Se fosse um ciclo alceno, aqui seria ciclo propeno, ciclo buteno, ciclo penteno, ciclo hexeno. Se fosse um ciclo alcino, ia ficar ciclo propino, ciclo butino, ciclo pentino e ciclo hexino. Então a gente pode ter também essas cadeias cíclicas apresentando ramificações, uma ou mais ramificações, certo? Então, da mesma forma, sempre quando você tem uma cadeia ramificada, a primeira coisa é escolher a cadeia principal. E para o ciclo, a cadeia principal é a cadeia cíclica, é a parte fechada. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a nossa cadeia principal vai ser a parte cíclica, que no caso é o ciclo pentano. E esse ciclo pentano apresenta apenas uma ramificação metil. Então, como é que vai ser o nome desse composto? Primeiro vem o nome da ramificação, depois o nome da cadeia principal. Nesse caso vai ser metilciclopentano. Aqui eu tenho a mesma coisa, só que esse meu ciclopentano, ele agora tem duas ramificações. Quando o seu ciclo alcano possuir duas ou mais ramificações, você vai ter que indicar a posição das ramificações na sua cadeia principal, enumerando os carbonos da cadeia principal. E para o ciclo, o carbono 1 vai ser o carbono que tiver a ramificação mais simples. Nesse caso aqui, ramificação mais simples é a ramificação com apenas um carbono. Ramificação metil, ramificação metil. Então, tanto faz eu começar o carbono 1 aqui ou carbono 1 aqui. Então, vamos atribuir aqui, ó, esse vai ser o nosso carbono 1. Eu posso seguir o sentido horário ou o sentido anti-horário. Qual vou escolher? Aquele sentido que vai dar a menor numeração possível à próxima ramificação. Nesse caso aqui, vai ser o sentido horário. 1, 2, 3. Eu vou ter uma ramificação metil no carbono 1, uma ramificação metil no carbono 3. Lembra que a gente viu? Quando tiver duas ou mais ramificações iguais, eu posso utilizar o prefixo de quantidade, di, tri, tetra. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 1, 3 dimetil ciclo pentano. No terceiro exemplo, a gente tem o mesmo ciclo pentano, só que agora ele possui duas ramificações diferentes. Ele vai possuir uma ramificação metil, aqui ó, uma ramificação metil e uma ramificação etil.
Da mesma forma, se um ciclo alcano que possui duas ou mais ramificações, você vai ter que indicar a posição da ramificação na cadeia principal, enumerando os carbonos do ciclo. Nesse caso, a enumeração sempre começa a partir do carbono que tem a ramificação mais simples. Nesse caso, vai ser esse carbono. Eu escolho o sentido horário ou anti-horário. Nesse caso, vou escolher o sentido anti-horário, o que vai dar a menor numeração possível à minha próxima ramificação. Então, eu tenho um metil no carbono 1, um etil no carbono 3. Como é que vai ficar essa nomenclatura? 3-etil, 1-metil, ciclo pentano. Lembra, quando você tem ramificações diferentes, você leva em consideração a ordem alfabética das ramificações. 3-etil, 1-metil, ciclo pentano. Para cicloalcenos e para cicloalcinos, a ordem da enumeração vai se diferenciar um pouco. Por quê? Para cicloalcenos e cicloalcinos, a cadeia principal continua sendo o ciclo. Aqui eu tenho a minha cadeia principal, aqui eu tenho a minha cadeia principal, e da mesma forma que eu tenho minha cadeia principal. O nome da cadeia principal vai ser a mesma, ciclopenteno, ciclopenteno, ciclopenteno. A diferença aí vai se encontrar nas minhas ramificações. No primeiro exemplo, eu tenho apenas uma ramificação metil. No segundo, eu tenho duas ramificações metil. No terceiro, eu tenho uma ramificação metil e uma ramificação etil. Para os cicloalcanos, que tem apenas uma ramificação, a gente não precisa indicar a posição. Mas cicloalcenos e cicloalcinos, que tem uma ramificação apenas, a gente já tem que indicar a posição. Por quê? Os carbonos 1 e 2 são os carbonos que participam da minha ligação dupla, obrigatoriamente. Então aqui eu tenho carbono 1, 2. Nesse caso, os carbonos 1 e 2 vão se encontrar no sentido que der a menor numeração possível à ramificação. No caso, 1, 2, 3. A minha ramificação metil vai estar ligada ao carbono 3 do ciclo penteno. 3-metil, ciclo penteno. Da mesma forma aqui, ó, eu vou ter a minha ligação dupla no meu ciclo penteno, onde obrigatoriamente os carbonos da ligação dupla já são os carbonos 1 e 2. E sempre vou escolher o sentido que vai dar a menor numeração possível às minhas ramificações. No caso aqui, vou ter um metil no carbono 1 e um metil no carbono 3. Vai ficar 1, 3 de metil, a mesma regra que a gente viu, ó, ramificações iguais. 1, 3 de metil, ciclo penteno. E aqui eu já vou ter uma ramificação etil, ramificação metil. Da mesma forma, os carbonos 1 e 2 já são os carbonos que participam da ligação dupla, obrigatoriamente. Então, vou escolher o sentido que vai dar a menor numeração possível às ramificações. Nesse caso, vou ter uma ramificação metil no carbono 1, uma ramificação etil no carbono 3. 3-etil, 1-metil, ciclo penteno. Lembra que quando você tem ramificações diferentes, sempre leve em consideração a ordem alfabética das ramificações. Essa regra aqui que a gente aplicou para o alceno vai ser a mesma coisa para o alcino. A diferença é o quê? Que ao invés de em, você vai utilizar o in.